Boa noite aos irmãos. Eu comecei um pouquinho antes a live para a gente poder fazer teste de som, imagens, se todo mundo tá me ouvindo. Se todo mundo puder dar um joinha aí, se o áudio estiver ok. Quem puder ir comentando no chat, dizer se o áudio está ok, se está tudo certinho. Como dessa vez eu estou fazendo a live pelo celular, então é um pouquinho diferente. Da outra vez eu fiz no computador, né? Guardar mais uns 3 minutinhos e a gente já começa, tá bom? Só um minutinho que eu já volto. Estou aqui com outro celular, que agora eu posso ver o comentário dos nossos irmãos nessa noite. Desejar boa noite a Virgínia, Adriano, Marcelo, Rosiane, Maria, a Cláudia, a Cristiane, Nelinho. Valeu, Marcelo, pelo feedback do áudio e do vídeo. Bom, a gente está se aproximando do horário. Estamos chegando às 7 horas. Vamos dar só mais um tempinho para mais algumas pessoas entrarem na live. E aí a gente começa, tá?
Boa noite, Rosilene. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos à live de hoje, culto de oração. Primeira vez também que eu estou fazendo participando dessa live, né, do culto de oração da quinta-feira. Eu tinha feito antes na segunda-feira o culto de intercessão, se eu não me engano foi mês passado, né? Já tem um tempinho já. E eu queria agradecer primeiro o convite, né? Agradecer novamente. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, relacionado à oração. Principalmente porque quem já faz parte do grupo da igreja, no WhatsApp, notou que eu pedi para o pessoal dar uma lida no capítulo 24 do livro de Mateus. Que esse é um capítulo muito emblemático nesse livro, porque ele é um capítulo que conta já o final dos tempos, né? Jesus já apresenta para a gente, no primeiro evangelho, já dá um vislumbre para a gente como vai ser os acontecimentos do final dos tempos. E eu queria trazer esse capítulo para a gente poder trazer para o nosso culto de oração e fazer um paralelo com ele. Mas antes eu gostaria de fazer então a nossa oração inicial, para a gente começar. Queria pedir aos irmãos que, se puderem, estiverem em oração comigo agora, para que a gente possa dar início nesse culto. Então vamos orar, né? Os irmãos que puderem fechar seus olhos e entrarem em sintonia com Deus neste momento. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, graça nós te damos, Senhor, por mais este culto de oração, mais este momento único, Senhor, que o Senhor reserva para nós. O assunto que vamos tratar, Senhor, é de extrema relevância para a nossa igreja e para os tempos atuais em que vivemos, Senhor, porque o Senhor demonstra em cada ação o seu poder, Senhor, nas nossas vidas. E todas as circunstâncias que acontecem, nós devemos estar ligados no Senhor, para que nós venhamos a enfrentar cada desafio de uma maneira única, apoiados na Tua Palavra e em tudo que o Senhor pode nos oferecer. Desejamos, Senhor, que este culto seja um culto abençoado, que seja palavras vindas dos altos céus, que o Senhor possa me capacitar a fazer este culto, Senhor, conforme a Tua vontade, e que o Senhor seja honrado neste momento. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria então começar tratando do capítulo em si, né, o capítulo 24 de Mateus. Se os irmãos notarem, ele é muito parecido com o livro de Apocalipse. Ele dá um vislumbre do que nós vamos enfrentar nos últimos tempos, né, da humanidade. E eu queria começar dizendo o seguinte, que essas coisas que estão acontecendo nesse ano de 2020 são coisas que o próprio Senhor Jesus já menciona nesse capítulo. Se os irmãos tiverem a oportunidade de abrir suas Bíblias nesse momento, quem tiver celular também com a Bíblia, vai notar que cada versículo desse capítulo ele nos adverte do final dos tempos.
mas não é para que nós estejamos ansiosos ou preocupados com isso. É claro que os eventos que acontecem na maioria das vezes, são ruins, mas todos eles são uma preparação para a vinda de Jesus. Para que a vinda de Jesus ocorra, para a vinda de Jesus, esses eventos devem ocorrer. Então, nós, como cristãos, nós não devemos nos assustar com todos esses eventos. Eles já estão previstos no capítulo 24 e no decorrer de todos os evangelhos até chegar em Apocalipse. E para começar, eu queria citar alguns exemplos de alguns fatos que ocorreram esse ano, que foram bem emblemáticos. Os irmãos vão lembrar do início do ano, nós tivemos aqueles incêndios em florestas da Austrália e em boa parte do mundo também. Isso já mostra a fragilidade do nosso planeta, que já está sendo degradado pelo homem, e já é um dos sinais. Nós tivemos também aquela tensão entre os países, sobretudo Estados Unidos e Irã. Os irmãos vão lembrar também, no início do ano, aquela ameaça de uma guerra mundial. E, enfim, temos esse evento que deixou muitas pessoas preocupadas, né? E foi uma sucessão de eventos. Nós tivemos também alguns fenômenos no espaço, né, como a passagem de um meteoro grande perto da Terra. Tivemos um terremoto também no México, os irmãos vão lembrar também, um terremoto muito forte que ocorreu no México. E outros fatos assim, bem curiosos, como aquela nuvem de gafanhotos, os irmãos vão lembrar também, no sul do Brasil, né? Os ciclones que vêm acontecendo no sul do Brasil também, foi algo terrível, né? Só que, aí os irmãos vão se perguntar, nossa, mas por que você está citando tantas coisas assim, aparentemente ruins, coisas trágicas, né? Irmãos, assim, o Senhor Jesus, ele já nos garantiu que tais fatos, tais eventos aconteceriam. E eu queria destacar alguns versículos do capítulo 24, para que os irmãos memorizem e guardem para si. Por exemplo, nós temos aqui o versículo 6, se os irmãos puderem acompanhar, que o próprio Senhor Jesus disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aí ele segue, né? No versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E o versículo 8, né? Tudo isso será o início das dores. Então, nós estamos no início. É claro que na história da humanidade nós já tivemos muitas catástrofes, muitas guerras, muitas coisas ruins. Mas tudo isso ainda é uma preparação para o que há de vir, né? Nós estamos ainda no início. E tem ainda também aquele versículo do próprio capítulo, versículo 12, né? Que diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Nós vemos isso na nossa humanidade. As pessoas não estão, pelo menos aquelas assim que deveriam estar de frente, não estão se responsabilizando pelas pessoas, aqueles líderes.
nós temos e muitas outras coisas, nós temos pessoas praticando maldades, nossa sociedade é uma parte das pessoas individualista, enfim, muitas coisas que já estava previsto nesse capítulo. Esse capítulo é muito importante, é um dos mais importantes, né? E aí nós vamos agora entrar num assunto que seria o fato mais assim, emblemático até agora desse ano 2020, que é o surgimento do vírus Covid-19, né? Não é novidade para ninguém que esse vírus ainda continua a circular no mundo, não há uma cura, e nós estamos assim aguardando uma vacina eficaz, algo que possa contornar essa situação. Mas eu queria dizer aos irmãos o seguinte, que o Covid-19 nada mais é que uma preparação para uma grande tribulação que ainda há de vir. Nós temos que passar por esse período da história da humanidade, esse agora que nós vivemos atualmente, enfrentando o Covid-19, porque lá na frente nós teremos uma tribulação ainda maior. Pode ser que ainda na nossa geração nós não vejamos essa grande tribulação, mas as próximas gerações vão ver, porque a partir dessa doença que surgiu, nós temos que estar mais preparados. E nós sabemos que as pessoas não estão tão preparadas assim. Ninguém espera por algo tão grande, tão ameaçador. Mas nós temos que ter em mente que a Covid-19 ela veio para testar as pessoas, né? Para a gente saber se a nossa fé ela continua firme, se nós estamos firmados, né, na palavra de Deus todos os dias, pedindo, né, para que nossos entes queridos estejam bem, nossos familiares, as pessoas que nós conhecemos, nossos amigos, as igrejas, né, espalhadas pelo mundo. E agora eu queria citar o versículo 21 desse capítulo 24, porque ele fala da tribulação que há de vir. Então ele diz assim, o versículo 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então essa tribulação aqui vai ser um evento tão grande que vai ser maior ainda do que o Covid-19. Então, a preparação que nós temos que ter agora, ela é fundamental. Se nós não estivermos, não soubermos lidar com o que está acontecendo agora, no futuro nós estaremos assim, sem opções para agir, né? Não teremos como enfrentar coisas ainda piores que podem vir. E a palavra de Deus ela é fundamental, porque ela já nos adverte das coisas que vão acontecer e principalmente todas essas coisas elas vão culminar, né? Todo o objetivo delas é para que a gente espere que Jesus venha. E quando ele vier, nós saberemos que o sofrimento ele terá um fim. Então, a nossa igreja, as igrejas espalhadas pela face da terra, as pessoas que ainda não tomaram uma decisão para aceitar Jesus, devem ter em mente que nós temos que desejar muito a vinda de Cristo. Porque somente com a vinda de Jesus nós poderemos
nós saberemos, né, que o sofrimento da humanidade, tudo isso que acontece, né, as doenças que surgem, tudo isso terá um fim. E eu gosto muito de alguns versículos finais desse capítulo, principalmente a partir do 30. Os irmãos que puderem abrir aí no versículo 30, localizar o versículo 30, que aqui já mostra como será a vinda de Jesus. Então eu vou ler aqui para os irmãos. O versículo 30 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, irmãos, assim, por que eu escolhi esse capítulo para a gente tratar aqui num culto de oração? Nós sabemos que os nossos pedidos pessoais, eu vim acompanhando aqui o grupo da igreja, né? Que vários irmãos assim fazendo seus pedidos de oração. Eu queria dizer assim que todos esses pedidos eles vão estar incluídos nas nossas orações, sim. Um irmão orando pelo outro, individualmente, em grupo. Claro que em grupo atualmente nós não podemos devido ao Covid-19, né? Mas eu creio que as famílias que estão agora nesse momento, nas suas casas, podem orar um pelo outro. Sobre esses pedidos, né, de cada um em particular. E Deus estará visitando o coração de cada um nesta noite. Não só nesta noite, mas no decorrer da semana, desses meses até o fim deste ano. Porque nós temos a esperança de que algo bom aconteça em relação à doença, né, a Covid-19, que é a cura, a cura que venha de uma forma relativamente rápida, né, para que a gente possa seguir com a nossa vida. Mas eu queria dizer que os pedidos de orações também devem ser direcionados para o nosso futuro, o futuro da humanidade. Eu sei que parece algo assim muito, muito distante, né, esse pedido de oração, mas eu queria que cada um dos irmãos tivesse esse exercício de tentar, né, em casa, individualmente, em grupo, como eu havia dito, fazer orações que sejam voltadas para esses eventos finais da humanidade. Porque as orações que nós incluímos, né, no nosso dia a dia, elas devem ser assim, com o máximo de intimidade possível com Deus, né? E a oração, ela é uma forma de nós falarmos com Deus abertamente. Nós não temos assim... Ele é a única pessoa que nos escuta o tempo inteiro durante a oração. Os irmãos podem observar isso. Você pode expor todas as suas aflições, todas as suas angústias, problemas para Deus na oração. E ela não pode ser apenas como uma forma de nós somente pedirmos coisas para nós, né? Nós temos que usar a oração para a gente se aproximar mais de Deus, procurar entender, fazer questionamentos a Deus, o porquê que essas coisas estão acontecendo, essas coisas tão impactantes assim neste ano de 2020. Então, procurem assim
conversar mesmo com Deus, todos nós, né? Eu também tenho que me policiar com relação a isso, de fazer da oração uma conversa íntima com Deus. É uma forma que nós temos para que a gente possa reforçar ainda mais a nossa confiança nele e não esquecer das promessas que ele fez a nós. Nós temos assim tantas coisas a falar para Deus, né, em momentos específicos, mas eu acredito que esse ano ele tem sido um ano assim, da igreja de despertamento. A igreja precisa despertar para esses eventos finais, porque a nossa igreja, quando eu digo nossa igreja, eu digo a igreja atual, né? Todas as igrejas deste tempo, né? No Brasil, do mundo inteiro. Nós não estamos acostumados com as situações de dificuldade, de passar tribulações. Nós estamos assim muito, como eu posso dizer, acomodados, né? Nós achamos que nós nunca iremos sofrer nada, mas os irmãos bem sabem que o cristão ele é um indivíduo que por si só ele já sofre, porque ele sabe da responsabilidade que ele carrega, que é espalhar a palavra de Deus para muitas pessoas. E principalmente, nós temos a consciência daquilo que Jesus fez por nós, né, na cruz. Então, o que Jesus sofreu na cruz nem se compara com o que estamos passando hoje. O que é o Covid-19 perto do sofrimento de Cristo na cruz? Os irmãos já pararam para pensar sobre isso? Muitas vezes nós reclamamos que a nossa vida não é a mesma, né? Agora nós entramos nas nossas casas com medo de trazer o vírus para dentro de casa. Tudo bem que isso é algo impactante, mas o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, esse eu acho que não há comparação. E é por isso mesmo que nós, como igreja, nós precisamos passar por esse desafio grande do nosso tempo. E a gente deseja muito que, pelo menos, esses fatos que eu citei aqui nesse ano, quando eles ocorrem, a gente se sente assim com medo, né? Mas eu desejo que ainda que tenhamos esse medo, nós também tenhamos ao mesmo tempo aquela confiança, aquele entusiasmo da primeira vez que cada um aceitou a Jesus. Eu me lembro da minha primeira vez, na qual eu tomei a minha decisão de aceitar a Cristo, e eu procuro sempre lembrar desse dia, porque é um dia que me motivou até aqui, até esse momento, de estar realizando este culto, mesmo que de forma online, mas com uma oportunidade de poder falar da parte de Deus, né? Baseando-se na Bíblia, estudando sempre que possível a palavra de Deus. Eu sei que as imperfeições, as coisas que nós temos, já é da característica da humanidade, né? Característica de nós. Então é por isso que a gente pede sempre perdão a Deus por todas as nossas falhas, tudo aquilo que a gente
comete, né? Mas é essa a mensagem que eu gostaria de passar, que as nossas orações elas sejam, além de orações individuais, né? Orações pedindo proteção para as nossas famílias, para os nossos amigos, né? Principalmente nesse momento tão difícil, eu também gostaria de dizer aos irmãos que essa oração possa também ser uma oração voltada para o futuro, né? Para o futuro de todos nós. Inclua na oração de cada um, façam questionamentos a Deus, procurem conversar com Deus, façam perguntas a Deus durante as orações, que Ele vai mostrar para vocês na palavra de Deus todas as respostas dos seus questionamentos. Porque às vezes nós nos questionamos o porquê que algumas coisas acontecem, porquê que pessoas que às vezes nós achamos que não merecem, elas acabam sofrendo. Então, essa é uma dica que se eu puder passar sim, né? É claro que eu não tenho nenhuma autoridade assim para isso, mas é uma observação que eu gostaria de fazer, que as nossas orações sejam também voltadas para os eventos finais da humanidade, porque eu gostaria muito que a igreja desejasse, mas desejasse com muita vontade a vinda de Jesus. Esse é um desafio para todos nós, que nós sabemos que a vinda de Jesus, antes dela, acontecem coisas que infelizmente a humanidade tem que passar. Mas vamos orar para que a vinda de Jesus possa ser breve. E todas essas demonstrações que nós estamos tendo esse ano é apenas o início, né? Os irmãos vão perceber que o ano ainda nem terminou e nós temos essas inúmeras coisas que aconteceram. Mas nós temos que estar firmes na palavra de Deus e saber que quando o nosso Jesus vier, todo o mal será extinto da face da terra, né? Todas as coisas se farão novas. Tenham isso em mente, essa esperança de que nós teremos sim um futuro melhor, tá? Eu espero que os irmãos tenham compreendido a mensagem. Como é um culto de oração, né? É a primeira vez que eu também participo, então eu procurei trazer um tema para relacionar num culto de oração, né? E eu vim acompanhando aqui no celular, né? Todos os pedidos de oração de vocês, as pessoas que estão entrando na live, que eu não dei boa noite no início, né? Estou vendo aqui a Leila, quem mais? Emily, tem outras pessoas aqui também, enfim. Então, irmãos, Cláudia, né? Virgínia, a Márcia também, desejando boa noite. Enfim, esse é o culto de hoje. Eu hoje gostaria de ser breve nas minhas considerações para não cansar os irmãos, né? E dizer que todos os pedidos de orações vão estar nas minhas orações, os pedidos de vocês. Eu e Suelen aqui a gente vai fazer orações em favor dos irmãos, que os irmãos possam orar por nós também, agora que nós temos nossa vida a dois, né? Agora que somos casados. E, enfim, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós nesse momento.
Então, gostaria então de finalizar a nossa live, dizer muito obrigado pela oportunidade, né? E pedir também que o Senhor esteja protegendo cada um de nós, e pedir também por aquelas pessoas que estão enfermas, né? Especialmente as pessoas que estão enfermas, as famílias que estão preocupadas com seus entes queridos. Eu acho que esse deve ser o nosso foco nesse momento. Então, gostaria de fazer então uma oração final e uma oração também que possa agregar tanto os pedidos dos irmãos quanto para que a gente possa pensar no futuro que muitas vezes a gente pode imaginar assim, que vai trazer tribulações, problemas, mas que ainda assim nós estaremos firmados em Deus. Então, eu vou encerrar essa live, né, dando uma boa noite aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, Jaqueline, minha mãe, Patrícia também, enfim. Então vamos encerrar essa live. Queria agradecer a oportunidade e pedir aos irmãos que estejam orando por todos os membros da igreja, para que a gente possa voltar rapidamente a se reunir presencialmente, né? Estar junto com os irmãos, né? E orar pela humanidade, né? Orar para que esses eventos que acontecem possam nos fortalecer ainda mais, né? E desejem muito a vinda de Cristo. Essa é a mensagem que eu deixo nessa noite. Então vamos orar? Vamos orar, fazer nossa oração final para a gente encerrar o culto. Eu peço aos irmãos que fechem seus olhos, estejam em oração nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos sustentado e nada de ruim, Senhor, aconteceu com a sua igreja. Ainda que nós tenhamos tribulações, momentos de dificuldade, o Senhor está presente para nos auxiliar, nos aconselhar, Senhor, nos ouvir nas nossas orações. Nós desejamos que nossos pedidos sejam atendidos, mas sabemos também, Senhor, que muitas das vezes nossos pedidos não são atendidos como nós gostaríamos que fosse. Senhor, que o Senhor possa olhar pela humanidade, por esse momento que nós passamos, por esse ano de 2020, que muitas das vezes trouxeram tristezas, trouxeram problemas, mas ao mesmo tempo nós tivemos algumas alegrias também, Senhor. Nós temos que focar nessas alegrias, focar em conviver bem com os irmãos, com o nosso próximo. Senhor, esteja nos abençoando, esteja nos guardando. Toma cada um em sua santa mão, em suas santas mãos, e que possamos, Senhor, enfrentar a cada dia um novo desafio, porque nós não sabemos qual é o próximo desafio do amanhã, mas nós temos a certeza que o Senhor está conosco, nos guardando, nos protegendo e nos trazendo livramento, Senhor. Esse é o mais importante, a confiança que nós temos em Cristo Jesus, que somente Ele pode nos auxiliar nos momentos mais difíceis. Senhor, que nós nunca esqueçamos do sacrifício de Cristo na cruz, porque nada se compara ao que Cristo passou. Os nossos problemas, os nossos desafios são pequenos comparados ao que o nosso Jesus passou na cruz. Portanto, Senhor, nos ajude a enfrentar cada dia mais esses problemas e procurarmos entender o porquê dessas coisas acontecem.
Senhor, que em cada oração de cada pessoa o Senhor possa esclarecer o porquê essas coisas acontecem. Que o Senhor possa indicar na palavra de Deus para que as pessoas tenham as respostas, Senhor. E que nada venha atrapalhar o desempenho da sua igreja, que vem crescendo a cada dia mais, Senhor, em meio às tribulações. Muito obrigado por tudo. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas que não são de agrado do Senhor. Mas nós sabemos das nossas dificuldades, nossas limitações. Mas o Senhor, meu Deus, em todos os momentos está conosco. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração final que nós fazemos. Em nome de Jesus, nós pedimos e oramos. Amém. Obrigado a todos. Peço perdão por algum equívoco, alguma coisa que não é do agrado dos irmãos, mas nós fazemos em meio com o maior carinho possível, né, essas transmissões. Então, que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês e muito obrigado por terem acompanhado essa live, tá bom? Tenha uma boa noite e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus.